A informação de momento vindo agora também dos Estados Unidos e que chega na sua tela com a Mariana Giangiacomo. Vamos trazer a Mariana Giangiacomo ao vivo para falar de Estados Unidos e de um posicionamento do presidente Joe Biden, dizendo, Mariana Giangiacomo, que o país está preparado para ajudar Israel diante dos ataques do Irã. Traz mais detalhes, Mari. Boa tarde. Exatamente, Tainá, Uribe, boa tarde a todos. A Casa Branca disse que está pronta, que o governo americano e os Estados Unidos estão prontos para ajudar Israel a se defender. O presidente americano Joe Biden publicou agora no X, no antigo Twitter, que discutiu agora há pouco em uma reunião como os Estados Unidos estão prontos para ajudar Israel a se defender contra esses ataques e também a proteger os americanos na região, as equipes, as autoridades americanas que estão na região. É muito importante a gente destacar isso, porque, Tainá e Uribe, porque a gente está falando, claro, de um grande apoio dos Estados Unidos e também de uma certa mudança ali, na postura de Joe Biden. É importante a gente lembrar, lá atrás, em abril, quando o Irã fez aqueles ataques contra Israel, a maioria desses ataques foi interceptada pelo Domo de Ferro. Biden tentou ali acalmar os ânimos à época, na verdade. Ele chegou a dizer para o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu que só o fato de o Domo de Ferro ter bloqueado aqueles ataques já era uma demonstração da capacidade, da superioridade da capacidade militar de Israel, então não havia necessidade de uma escalada. E agora a gente vê uma situação um pouco diferente. Agora a gente vê os Estados Unidos falando em apoio, como sempre fala em apoio a Israel, é claro, mas chama a atenção esse pronunciamento agora, nesse momento em que Israel está sendo atacado, Então a gente está falando da possibilidade de uma entrada, de uma ajuda maior dos Estados Unidos a Israel contra esses ataques, que não se sabe, o governo israelense já disse que não se sabe o quanto o Domo de Ferro vai aguentar desses mísseis iranianos que estão chegando. O ataque acontece agora, então é muito difícil a gente fazer qualquer tipo de previsão sobre como isso vai acontecer. Se a gente vai ter um cenário parecido com o de abril, quando o Irã lançou aqueles ataques contra Israel, ou, infelizmente, um cenário pior, e aí, nesse caso, como será a resposta de Israel? Só basta a gente lembrar, Então é importante a gente lembrar como o mundo reagiu naquela época, naquele momento, em abril, momento em que ainda se tentava desescalar esse conflito. Então, Biden tentou falar para que Israel não reagisse, não respondesse. A gente viu que esses ataques iranianos ficaram por aquilo mesmo, pelo menos na época, mas aí a coisa voltou a piorar. A gente viu uma série de ataques e contra-ataques nos últimos meses, principalmente dos grupos apoiados pelo Irã, não do Irã por si só, Então chama a atenção também agora que é o Irã atacando Israel, o Irã como um país, não usando o Hamas, não usando, enfim, o Hezbollah, é o Irã mesmo quem faz esses ataques, e os Estados Unidos anunciando esse apoio a Israel, reforçando, na verdade, esse apoio que é histórico a Israel depois de meses de escalada. Então, infelizmente, é uma situação que a gente vê, indica ser mais preocupante do que aquela situação em abril, mas, como eu disse, ainda é cedo para a gente entender para a gente saber exatamente o que vai acontecer, Mas há razões, sim, para a gente ficar bastante preocupado com essa escalada, com esses ataques, com a possibilidade da resposta de Israel também a esses ataques, e isso envolver outros agentes, trazer outros agentes para esse conflito. Uribe e Tainá.